gente, o que é operações unitárias que nós vamos estar falando hoje? Talvez esse nome pode soar um pouquinho estranho, mas as operações unitárias é um combinado de procedimentos que são necessários para atingir as modificações desejadas nas matérias-primas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá no frigorífico que vocês trabalham, a matéria-prima de vocês lá são os frangos, por exemplo. É um frango que chega vivo, ele é abatido, passa por diversos processos até que se obtenha um produto final. Então, todos esses procedimentos e essa modificação da matéria-prima, ela é chamada de operação unitária. Cada operação dessa vai ter um efeito específico e ele vai ser identificado lá dentro da indústria e previsível no alimento, ou seja, não vai ser nada ao acaso, é tudo já organizado e organizado para o produto que a gente quer no final. Então, a combinação e a sequência das operações vão determinar a natureza final do produto elaborado. Então, de uma maneira geral, operações unitárias é isso, tá? E isso também, essas operações unitárias, elas dão sequência aos métodos de conservação que vocês tiveram nas aulas até aqui. Então, está tudo associado esses processos. Então, inicialmente se tem um preparo da matéria-prima na indústria, e aí a gente está abordando aqui de uma forma geral a indústria de alimentos, podendo ser uma indústria de alimentos de carnes, bebidas, grãos, enfim, qualquer indústria carne. Então, inicialmente se faz esse preparo, aonde é retirado contaminantes que possam ter nessa matéria-prima, por exemplo, areia, pedra, insetos, proteção do processo e dos equipamentos, intenção de que se tenha um produto seguro, né, a partir do momento que se elimine esses contaminantes. Também é feito a limpeza dessa matéria-prima, pode ser com uma limpeza seca ou com um jato de ar, né? Utilização de spray de água em esteiras, então cada indústria vai ter o seu processo. A seleção das matérias-primas, algumas podem ser descartadas, outras reprocessadas, de acordo com a característica, né, de cada um. Além disso, essa matéria-prima também é classificada, ocorre a separação dos lotes diferentes, lotes sadios para processamento ou consumo, por tamanho, pode ser classificados também. Se houver a necessidade, ocorre um descascamento, podendo ser manual, com vapor ou com água quente, por meios mecânicos, por meios ácidos. Então, depende do tipo da matéria-prima e do destino final. Então, isso é todo o preparo que se tem para cada indústria, para cada produto que se deseja obter. Aí, após isso, tem as operações de transformação, que é o que nós vamos ver hoje na nossa aula. Ao longo da aula, eu trouxe para vocês alguns vídeos sobre cada processo. São vídeos bem curtos que a gente vai ver ao longo da aula e que vai auxiliar vocês a entender esses processos, tá? Então, para a transformação dos alimentos, essas operações unitárias, elas são essenciais. Então, essas operações são utilizadas para preparar o alimento para um processamento posterior. Então, ele é preparado para seguir na sua linha de produção. Alguns processos vão alterar o seu tamanho, vão misturar os ingredientes, vão separar componentes dos alimentos. Então, tudo dependente da indústria que está processando um determinado alimento. Então, aqui a gente está vendo definições no geral para a indústria alimentícia. Além das operações realizadas, então, para transformar os alimentos, muitas
operações dessas busca que se tenha um aumento da vida útil desses produtos, que mantenha suas características sensoriais, nutricionais e sanitárias durante mais tempo. Então, o objetivo da indústria, de uma maneira geral, é zelar por esse produto, para que ele consiga chegar na mesa do consumidor estando com suas características intactas, né? Então, por isso é necessário que ocorra toda esse cuidado nesse processamento e nessas operações unitárias que a gente vai estudar hoje. Então, um dos primeiros processamentos que podem acontecer é a redução de tamanho e partícula do alimento. Então, essa redução do tamanho, ela tem a função de diminuir, né, o tamanho da partícula através de uma aplicação de força mecânica. E para esse caso, nós temos um exemplo do trigo e do milho, por exemplo, onde eles têm os grãos reduzidos para que se transformem em farinhas, por exemplo, tá? E a partir dessa redução de tamanho e partícula, a gente já tem um novo produto com uma nova característica. Então, inicialmente, a indústria tinha o milho, depois essa operação unitária desse processo de redução do tamanho, a gente já tem a farinha, com uma outra característica e com uma outra função e aplicabilidade. Em outros casos também, a redução do tamanho vai proporcionar uma praticidade no consumo desse produto. Aqui nós temos um exemplo do fatiamento de presunto e queijo. E vejam que aqui pode ser uma operação unitária que acontece no supermercado. Muitos supermercados fazem o corte, né, o fatiamento desses produtos, por exemplo, o presunto e o queijo, no próprio mercado a gosto do cliente, né, a quantidade que ele quer. Isso também facilita as etapas subsequentes do processamento e industrialização da matéria-prima, como é o caso, por exemplo, da trituração de uma carne para posteriormente ela ser transformada em linguiça. O corte de uma fruta para depois ela ser desidratada, por exemplo. Então, isso são processos de redução de tamanho e partícula. Pessoal, tá dando para entender? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ou eu estou indo muito rápido? Me falem, porque eu não estou muito acostumada com vocês. Então, se eu precisar ir um pouquinho mais devagar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Todo mundo entendendo? Gente, vocês estão aí me ouvindo? No chat. Sim, professor, eu estou entendendo bem. Bem? Ah, então tá. Achei que vocês tinham sumido daí. Fiquei até assustada. Tá tudo certo, prof. Dá para entender bem direitinho. Ah, então ótimo. Vou continuar. Só vou aceitar um colega aqui. Qualquer coisa, gente, chamem aí que eu paro, tá? A redução do tamanho também, né, além do que a gente falou, que serve para esses alimentos sólidos, no caso da moagem, da trituração, do corte, do fatiamento, também serve para alimentos líquidos, que é o caso da emulsificação e da homogeneização, tá? Nós já vamos ver mais para frente o que é uma emulsão e o que é uma homogeneização. Já vou explicar para vocês. No caso da moagem, o objetivo é reduzir alimentos duros e secos a um pó ou uma farinha, tá? Então, vejam que quando a gente tem um produto que tem uma característica diferente, nesse caso, a moagem, ela vai servir para esses alimentos secos. Para um alimento líquido, não tem como a gente moê-lo, né? Não é esse o termo utilizado. Então, é bem importante que nós prestamos atenção nisso e para que nós utilizamos a nomenclatura correta, né? Se a gente vai falar de moagem,
obviamente, a gente já vai estar se referindo a alimentos duros e secos, que serão transformados a pó ou a farinha. Os equipamentos utilizados podem ser moinho de rolo, moinho de martelo e moinho de disco. E são aplicados, então, em grãos e cereais, por exemplo, milho, trigo, soja, para o beneficiamento de farinhas, de especiarias, desculpa, pimenta, no caso, para o beneficiamento do café, do açúcar, né, para deixar eles com um tamanho menor, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do que é o moinho de rolo. Eu trouxe algumas, com a ajuda da professora Camila, algumas imagens para que vocês entendam, né, qual é o equipamento utilizado. Então, talvez isso não é tão comum, né? Talvez não tenha lá na indústria que vocês trabalham, mas em outras indústrias isso é bem comum e é um processo bem necessário. Então, é bem importante que nós tenhamos o conhecimento desses equipamentos. Aqui nós temos um exemplo do moinho de martelo, e aí eu trouxe um videozinho para vocês assistirem. Vou dar o play aqui. Ele não tem som mesmo, gente, é assim mesmo. Então, aqui nós temos o processo de manufatura, né, de materiais sólidos. Então, aqui a alimentação é onde a amostra está entrando em tamanhos maiores. E, opa, deixa eu começar ele de novo. E aí, o sistema desse moinho, no caso essa parte azul, é como se fossem martelos que vão ficar batendo na amostra, fazendo com que ela se quebre a tamanhos menores. E aí, no final, tem até aqui esse pontilhado, é uma peneira, que vai fazendo, auxiliando, né, na passagem dos grânulos desse material no tamanho desejado. Então, aqui embaixo vai ter a obtenção do produto moído de acordo com a granulometria desejada pela indústria. Então, isso aqui é um moinho chamado de martelo. No caso anterior do moinho de rolo, é mais fácil de compreender como ele funciona, porque os grânulos vão cair aqui dentro e esses rolos vão fazer o processo de moagem, tá? Aqui também nós temos um moinho chamado de disco, né, em função da sua característica de ter um disco aqui no meio. Então, aqui eu trouxe um videozinho também que mostra como ele funciona. O processo é bem similar, a diferença mesmo é o disco, que antes eram os martelos. Então, aqui ocorre a alimentação, o produto entra, esse disco vai girando. Vocês viram aqui na imagem anterior que ele é cheio dessas ponteiras, né? Então, esses pinos, um vai passando pelo outro, fazendo com que ocorra a diminuição aí do tamanho das partículas do grão, enfim, que é utilizado. Tá? Então, esse é o moinho de disco. Além desse, tem-se o moinho de bolas. Então, vejo que ele é mais diferente do que os outros. Eu também trouxe um videozinho sobre ele. Aqui ocorre a alimentação lá atrás, saindo aqui as partículas mais finas, com uma granulometria menor, que é assim que a gente chama. Olha como ele funciona aqui dentro. Essas bolas que ficam girando, olha só, vão fazendo a moagem do alimento, do produto. Então, todos têm a mesma finalidade, que é diminuir o tamanho da partícula, né? Diminuir o tamanho do grão a ser beneficiado, porém, a indústria vai escolher de acordo com a característica do seu produto, né? Se vai ser um moinho de bola, se vai ser um moinho de disco, ou de rolo, que vai ser melhor para a sua amostra. Então, depende muito da composição. Por exemplo, às vezes nós podemos ter um grão, por exemplo, que tenha muito óleo.
Então, pode ser que um desses moinhos, no caso, vamos usar o exemplo do moinho de disco, né? Para uma amostra muito oleosa, ela pode começar a virar uma pasta aqui dentro. E aí não se tem mais a obtenção dessa granulometria desejada. Então, isso que a indústria vai ter que avaliar. Qual é a característica do seu produto e qual desses equipamentos é o ideal para ser utilizado. Então, além do processo de moagem, nós temos um outro processo também para produtos sólidos, é a trituração, que também tem o objetivo de reduzir alimentos em partículas médias, tá? Os equipamentos são chamados, então, de trituradores. E exemplo de aplicação, nós temos as carnes para a produção de hambúrgueres, por exemplo, e outros produtos. E também utilizado os trituradores para frutas e hortaliças. Aqui a gente tem um exemplo de um triturador industrial. E aqui eu trouxe mais um videozinho para vocês. Eles também, não sei se para vocês estão ouvindo o som, mas é só uma musiquinha, não estão falando nada.
pessoal, então esse triturador aqui, ele tem uma característica bem similar a um liquidificador, por exemplo, né? Só que num tamanho maior. Então, além do processo de trituração, nós também temos uma outra operação unitária, que é o corte e fatiamento. No caso dessas operações, o objetivo é fragmentar os produtos em tamanhos menores também, até agora todos eles foram com o intuito de diminuir o tamanho, em diferentes formas. Nesse caso, ele pode ser em pedaços, em cubos ou em fatias, por exemplo. E aí os equipamentos são variados, cortadores, cubetadores, com diferentes tipos de lâmina de corte, então isso vai ser dependente, né, do objetivo que se tem na indústria. E aplicação em carnes, hortaliças, frutas, fatiamento de queijo, presunto, mortadela, pães e assim por diante, tá? Deixa eu só aceitar o colega aqui. Aqui nós temos alguns exemplos de equipamentos que fazem esse corte e fatiamento. Então, como eu falei lá no início da aula, essas operações utilizadas na indústria, elas vão servir para qualquer setor, né? Então, vejam que aqui a gente estava falando em carne, falamos em frutas, queijos, e a gente pode falar numa indústria de panificação também, aonde utilizam equipamento para cortar o pão, para fatiar o pão. É um processo, é uma operação unitária utilizada na produção do pão, por exemplo, antes dele ser embalado e chegar na mesa no supermercado e na mesa do consumidor. Então, aqui nós temos mais um vidinho para mostrar o processo de corte da carne. Então, gente, até aqui nós vimos os processos mais simples, aonde ocorriam por meios mecânicos mesmo, de diminuição de tamanho, diminuição de partícula, certo? Agora a gente vai falar sobre a emulsificação. Como que ocorre a formação dessa emulsão? Então, assim, um exemplo de emulsão, provavelmente a professora Camila já conversou com você sobre isso, é em casa, quando a gente vai fazer uma maionese, por exemplo, um creme de maionese num liquidificador. Acredito que muitos de vocês já fizeram ou já viram mãe, esposa, avó, alguém fazendo. E acho que também vocês já perceberam que em algumas vezes aquele creme de maionese não deu certo. Ficou líquido e não ficou um creme, né? Isso acontece às vezes naqueles molhos de alho também, que não formam uma emulsão e fica líquido, né? Então, a característica da emulsão é ser como uma maionese, por exemplo, tá? Ou como um sorvete. Quando o sorvete é batido, ele vai formando uma emulsão ali em função daquela gordura disponível, né? O caso da maionese que eu citei, quem faz maionese sabe que a gente utiliza óleo, né? Óleo de soja, por exemplo, leite, às vezes utiliza ovos, né? Algumas pessoas utilizam ele cru, outras ele cozido, e bate. E vai adicionando, bate no liquidificador, vai adicionando cada vez mais óleo, né? Então, o objetivo da indústria, né, na emulsificação é formar uma mistura estável, ou seja, que forme aquele creme e que ele não desande, vamos usar essa palavra. E essa emulsão ela pode ser de 2 ou mais líquidos immiscíveis.
através da redução em gotículas muito pequenas de um destes líquidos dispersa no interior do outro líquido. Então, se nós pensarmos em algumas amostras, por exemplo, leite e óleo, né, utilizado na produção da maionese. A gente sabe que o leite possui água na sua composição e a água não se mistura com a gordura, certo? Porém, quando a gente faz a maionese e bate no liquidificador, quando formou a emulsão, formou aquele creme, a gente não visualiza a separação entre a gordura e a água. Eles estão misturados, certo? Então, o processo de emulsificação reduziu as partículas de óleo e de água suficientemente para que elas se tornassem em uma fase só, para que a gente olhasse para essa emulsão, para esse creme de maionese e conseguisse ver só uma fase. Aquilo tudo fica homogêneo. A mesma coisa acontece para a margarina, que também é uma emulsão. Quando a gente olha a margarina no potinho, né, que a gente compra, a gente só vê uma fase, a gente não vê a separação ali de líquido, né, água, por exemplo, e gordura. Isso também serve para molhos, para salada que a gente compra pronto, o caso da maionese que eu falei, o sorvete, quando a gente compra sorvete, é uma fase só. A gente não vê a separação de gordura e água, por exemplo. A salsicha é um outro exemplo de emulsão. É feito uma massa, né, aonde vai carnes, aditivos, corantes, CMC, que é aquela carne próxima do osso, e assim por diante, todos os ingredientes, né? E é feito essa emulsão, vira um creme, depois essa salsicha continua no seu, na sua linha de produção, né, para obter o formato desejado e assim por diante. Então, esse procedimento de emulsificação, ele ocorre em misturadores emulsificadores, que se chamam. Também com o objetivo, então, de diminuir essas partículas, só que aí, nesse caso, a gente está falando de alimentos líquidos, né, ou pastosos, diferente dos processos que nós vimos anteriormente. Então, aqui nós temos um exemplo de um emulsificador industrial para a produção de salsicha, por exemplo. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês do processo de obtenção da emulsão para a salsicha.
Pessoal, aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo porque o processo era igual. Então, vocês puderam ver que ocorria a emulsificação lá através da máquina, né, que ficava girando ali com todos os ingredientes, similar ao que acontece em casa, né, utilizando um liquidificador, por exemplo. Claro que nesses processos industriais, né, todos os parâmetros são avaliados. Quantidade de ingrediente, temperatura, o pH da amostra, tudo isso influencia no resultado final. Mas, de uma maneira geral, para o nosso conteúdo de operações unitárias, o que a gente precisa entender nesse momento é a utilização dos emulsificadores para a obtenção, então, de uma matéria-prima com partículas menores e que vão formar o produto desejado. Tá? Então, aqui a gente não entra na característica propriamente dita da emulsão. Mas isso vai ser muito importante vocês terem conhecimento desse processo, porque lá na frente, na disciplina de carnes, por exemplo, a gente vai estudar a produção de salsicha, a característica dos ingredientes, e a gente já não vai mais falar do emulsificador. Por quê? Porque vocês já viram esse emulsificador, sabem como ele funciona, para que ele serve, e aí a gente já parte do princípio que vocês tenham conhecimento sobre esses equipamentos e sobre esse processo que ocorre na indústria, tá, gente? Então, aqui nós temos um exemplo de um emulsificador industrial para a produção de maionese. Pessoal, se serve como dica, quem faz maionese em casa, pelo amor de Deus, não me usem ovo cru, que nem ele usou aqui no vídeo. Usem ovo cozido, vai que esses ovos aí tem salmonela. O processo de emulsificação não vai eliminar, viu? Só vai eliminar no cozimento, 70 graus. Então, quem tem o hábito de fazer maionese com ovo cru, por favor, pare. Bom, gente, além do processo de emulsificação, então, que a gente acabou de ver, tem-se outro processo para esse tipo de alimento, né, pastoso ou líquido, que é a homogeneização. A homogeneização também tem o mesmo objetivo, que é reduzir o tamanho e o aumento do número de partículas, né? Quando a gente diminui o tamanho de uma partícula, aumenta o número dessas partículas, né? De uma fase dispersa, de uma emulsão já formada. Então, a gente viu a emulsão anteriormente, e agora
a gente vai ver a homogeneização, que utilizam misturadores de alta velocidade, homogeneizadores de produto e microfluidizadores, que vão deixar a amostra mais fluida, menor, em partículas cada vez menores. Exemplo de aplicação se tem o leite, o creme de leite e sucos, por exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo de um misturador, um equipamento simples, e o videozinho de explicação para vocês. Bom, pessoal, então é só um vídeo para mostrar para vocês como ocorre esse processo de homogeneização, que vem da palavra homogêneo, né? Deixar tudo homogêneo. Heterogêneo quando nós temos fases distintas. E aqui nós temos um exemplo também de um homogeneizador de pressão utilizado para sucos e leite, por exemplo. Então, vejam que na parte de cima da imagem entra partículas menores, que são essas bolhazinhas maiores, e passam, então, por esse duto, saindo como bolhas menores, né? Um produto homogeneizado. Então, esse é o homogeneizadores de sucos e leite. Palavrinha difícil de falar, né? E aqui, gente, tem uma atividade para vocês desenvolverem. Isso é para a semana que vem. Na semana que vem eu não falei, mas a gente vai ter uma atividade que nós vamos desenvolver durante a aula. Vai ser uma atividade online, onde nós vamos disponibilizar para vocês um formulário sobre as aulas que a gente conversou hoje e amanhã. Então, essa é uma pergunta que vocês vão assistir esse vídeo, eu vou disponibilizar esse material, que é sobre um homogeneizador de pressão para homogeneização de suco de frutas. E aí a pergunta é, para vocês pesquisarem, como ocorre o processamento de sucos por alta pressão e qual a vantagem de utilizar este equipamento. Então, é bem importante que vocês assistam esse vídeo e respondam a essa pergunta, deem uma pesquisada, tá? Vocês vão ter até a semana que vem, acho que a aula de vocês vai ser quarta-feira, mas eu vou confirmar a data ainda com vocês. Tragam isso respondido para a aula, para que na atividade que a gente vai fazer, vai ter algumas perguntas relacionadas a isso. Então, é importante que vocês já tenham respondido e pesquisado, tá? Entendido isso, gente? Me respondam. Vocês estão aí ainda? Prof, entendi. Entendido? Sim, professor, Beleza. entendido. Ok. Quem Entendido. ficar quieto, eu vou entender que entendeu. Tá dando para entender, gente, o conteúdo? Sim. Oi. Sim? Sim, professor, está dando para entender bem. Beleza. Pessoal, quem tiver dúvida, por favor, peça. Depois eu vou falar, não entendi, mas também não perguntou, tá bom? Então, vamos seguindo. Outro processo
das nossas operações unitárias é a operação de mistura. Vejam que o que a gente falou até agora é muito similar, né? Vocês viram que a utilização das operações para alimentos secos e duros foram bastante similares. Agora, para os alimentos pastosos e líquidos, também é muito similar. Então, a operação de mistura vai ocorrer na maioria dos produtos alimentícios, de uma maneira geral, em todas as indústrias, e vai consistir em combinar 2 ou mais componentes de uma maneira uniforme, né? As características dos componentes dessas matérias-primas vão influenciar na homogeneidade do produto. Então, assim, se nós pensarmos na nossa casa, a gente mistura o café com o leite, por exemplo, e a gente tem uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente vê uma fase só. A gente vê o café e o leite ali misturado, né? A gente não vê fases distintas. Quando a gente coloca açúcar no café, por exemplo, esse açúcar ele vai se dissolver e vai ter uma mistura homogênea ali também. A gente não vai ver duas fases. Agora, a partir do momento que vocês começam a colocar mais e mais e mais açúcar, vai chegar um momento que ele não vai mais se solubilizar, porque ele tem um coeficiente de solubilidade, ou seja, tem uma quantidade necessária de líquido que vai fazer com que esse açúcar se dissolva. A partir de um determinado momento, aquele açúcar vai ficar depositado no fundo da nossa xícara. Isso acontece também com o sal, por exemplo, e com outros materiais sólidos, tá? Então, isso é uma operação de mistura. Os fatores que vão influenciar na obtenção de uma mistura homogênea vão ser o tamanho da partícula, o formato dessa partícula, a densidade, a umidade presente naquele sistema. Porque a gente está falando aqui de uma mistura, mas não necessariamente que seja uma mistura com água, por exemplo. Vai depender da viscosidade presente no sistema. Viscosidade, acho que vocês sabem o que é, né? Por exemplo, o mel é um produto viscoso, né? Que você puxa ele assim, ele demora mais para cair, né? Do que a água, por exemplo. Então, é um produto que tem viscosidade. E também se esses constituintes aí vão ter uma tendência de se aglomerarem ou não. Por exemplo, quando a gente coloca Nescau ou cacau em pó, ou um achocolatado, falei Nescau, pode ser qualquer marca. A gente percebe, né, principalmente no leite gelado, que ele não se dissolve com tanta facilidade, ele começa a formar um monte de grumos, né, que fica por cima do leite. Então, aí ele tem uma tendência de se aglomerar, tá? Isso é uma característica. A uniformidade do produto final, né, no caso da mistura, vai depender da eficiência do processo, do tipo de misturador utilizado, que aí vem de encontro com o que eu falei lá no início. O equipamento utilizado vai depender da característica do produto final que quer ser obtido e também o tempo em que o produto vai permanecer sob mistura. As vantagens da mistura é melhorar as características sensoriais dos produtos, facilitar etapas posteriores, né, que possam ter lá na indústria, por exemplo, assegurar o cumprimento das legislações de cada produto, fazer com que os ingredientes estejam nas quantidades adequadas em todas as porções de produto. Imaginem que quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, na nossa casa, vai lá bater esse bolo na batedeira e lá no fundo da batedeira as pás lá não conseguiram chegar e ficou um pouco de farinha, um pouco de ovos lá meio mal misturado lá embaixo. Quando você vai colocar esse bolo na forma, você percebe que aquilo não ficou bem misturado ao restante da massa. Então, quando você coloca esse resíduo ali no seu bolo, você vai ver já que o resultado não vai ser muito interessante, tá? Então, por isso também é importante a qualidade, né, dessa mistura.
Aonde que pode ser utilizado esse processo de mistura? Na fabricação de pães, por exemplo. A mistura vai ocorrer no amassamento dessa massa. E no caso de pães, é muito importante que essa mistura ocorra de uma maneira correta, porque no caso de pão com glúten, a formação do glúten vai se dar nesse processo de mistura. É nesse momento que o glúten, que é uma proteína, vai se desenvolver. Então, se o processo de amassamento, né, de mistura dos ingredientes, não for adequado, o que vai acontecer? Esse pão não vai crescer. Então, por que se passa o pão lá num cilindro? Justamente para que a mistura desses ingredientes e a textura daquela massa sejam adequadas para a textura final e característica final desse pão, tá? Então, algumas operações, no caso da redução de tamanho que a gente viu anteriormente, também são consideradas operações de mistura. A emulsificação e a homogeneização também é uma mistura que acontece, porém elas têm características de cada uma delas, né? No caso da emulsificação, a gente vai fazer uma mistura de vários ingredientes, mas que no final vai se transformar numa emulsão. Mas a gente pode sim usar o termo de operação de mistura, por exemplo, tá? Então, outro processo unitário, operação unitária utilizada na indústria, é a moldagem. Então, dentro da indústria, seja ela cárnea, enfim, qualquer segmento aí, a carne é um exemplo, que agora está a imagem aqui, a gente tem diferentes formas. Por exemplo, nós temos um hambúrguer que é redondo, temos o nuggets, que pode ser mais arredondado, nós podemos ter outros formatos, ovais, e assim por diante, quadrados, depende do produto, ele já tem um formato. Então, o processo de moldagem também é uma operação unitária utilizada. Então, essa moldagem é o processo responsável pela variedade e formatos existentes no mercado. Então, aqui nós temos pães, biscoitos, salgadinhos, chocolates, balas, chicletes, e assim por diante, né? Cada empresa e cada segmento já tem as suas próprias características, né? A gente já reconhece muitas marcas pelo formato já tradicional que se utiliza, tá? Então, a moldagem também é bem importante na característica do produto, até porque a gente foi, por exemplo, um ovo de Páscoa, né, que nós temos a imagem aqui. A gente foi acostumado que o ovo de Páscoa tem o formato oval dele, formato de ovo. Imaginem a gente receber um ovo de Páscoa quadrado, né? Isso seria meio estranho. Até foi colocada a imagem que o ovo de Páscoa e a barra de chocolate, né? Essa comparação muitas vezes é feita. Às vezes a barra de chocolate tem muito mais chocolate e custa muito menos do que o ovo de Páscoa, né? Em função de ser um símbolo, algo utilizado numa data comemorativa, né? O mercado já entendeu que as pessoas gostam de ser presenteadas e gostam de presentear com esse produto, né? Mas é um processo bem importante, simples de certa forma, mas que é muito importante dentro da indústria. Então, nós temos que para a realização da moldagem são utilizados diferentes equipamentos para diferentes produtos, e vai depender do produto que se quer, né? Pode ter prensas, pode ter moldes individuais, né? No caso de tripas, para o caso dos produtos cárneos, recipientes metálicos, no caso de bolachas, por exemplo, recipientes plásticos, como é o caso dos ovos de chocolate, esteiras com moldes para indústrias maiores, né?
que produzem biscoitos, por exemplo, macarrão. Então, aqui nós temos um exemplo da moldagem de massas, por exemplo. Além da moldagem de massas, aqui nós temos um videozinho sobre a moldagem de hambúrguer. Pessoal, vejam só que interessante a respeito, eu vou usar como exemplo a moldagem de massas e de hambúrguer. Aqui nesses vídeos, a gente viu só a moldagem delas, né? Tanto lá da massinha, que eu acho que era uma empada, e do hambúrguer. Mas antes de ir para a moldagem, ocorreu o processo de mistura daqueles ingredientes. No caso da carne, né, para o hambúrguer, e também da massa, que foi feito as empadas. Então, vejam que foram várias operações, né, ocorrendo concomitantemente dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, né, e cada uma delas com as suas
características. Então, outro processo, outra operação utilizada é a seleção e classificação. Pessoal, uma outra coisa que eu queria comentar, como é um processo muito mecânico e que precisa de um equipamento, é por isso dos vídeos que eu trouxe para vocês conseguirem visualizar. Imaginem eu tentando explicar para vocês um processo de emulsificação e moldagem, né? Acho que os vídeos, eles facilitam bastante esse entendimento, tá? Então, outro processo importante é a seleção e classificação, que nós falamos anteriormente. Em muitos alimentos, antes de iniciar o processamento, é feita uma separação física de contaminantes e materiais estranhos que possam ter principalmente em grãos, cereais, frutas e hortaliças. Então, após a remoção, né, a limpeza, retirada desses contaminantes, é feita a seleção da matéria-prima, que vai consistir em separar de acordo com algumas características, de acordo com o tamanho, de acordo com o peso, a forma, a cor, garantindo, né, a uniformidade dessa matéria-prima e que, consequentemente, vai gerar, né, também uma uniformidade no produto processado. Então, após a remoção... Aqui eu repeti o slide. Então, aquilo que eu acabei de falar, seleção, né, do tamanho, peso e cor e forma. Para que essa seleção aconteça, elas podem ser realizadas por operações unitárias, como o peneiramento, pesagem, processamento de imagens, entre outras. Isso pode ser realizado, né, todos esses procedimentos, de forma manual, né, com uma peneira ou separando, ou de uma forma automática, né? Então, dependendo aí a necessidade da empresa, da indústria, vai se utilizar um equipamento ou outro. Então, a classificação dessa matéria-prima é a operação que vai ocorrer a separação em função da avaliação de qualidade do produto. Nesses casos, os atributos como manchas, grãos com algum tipo de doença, podridões, machucados, são retirados, né? Ou outros defeitos aí que podem interferir no produto final. Imaginem a utilização de grãos, por exemplo, como amendoim, nozes, que tenham algum tipo de defeito, esse sabor, né, vai passar para o produto final. Isso não é agradável para o consumidor. Então, aqui nós temos um exemplo de imagens, aonde eles trazem a separação, a classificação, né, dos grãos, como sendo aqueles com coloração escura, né, que estão pretos, marrons por causa de podridões, ou que estão muito verdes, quebrados, pedras que possam estar no meio desse produto, alguns que tenham cascas grandes que não foi removida, pedaço de pau, enfim, N situações que podem acontecer e por isso é feita a separação e a classificação dessa matéria-prima. A separação, ela pode acontecer pelo peneiramento, tá? Essa é uma operação que vai permitir dividir uma mistura de partículas sólidas em duas ou mais frações, obtendo-se partículas de tamanhos médios uniformes. E esse peneiramento vai permitir que a gente obtenha a partícula do tamanho que a gente quer, né, de acordo com a granulometria que a gente quer. Então, no peneiramento, logo vai ter uma imagem que eu vou mostrar para vocês como é feito isso. O produto é agitado sobre superfícies perfuradas, né, telas. Essas peneiras, elas podem ser chamadas de tamizes também, de modo que as partículas de menor tamanho passem através das aberturas e as maiores fiquem retidas. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver uma peneira com espaços bem grandes, né, onde qualquer partícula menor vai passar por ela, e ela vai diminuindo ao longo das imagens,
Até que quando a gente chega aqui na última imagem aqui da frente, nós vemos que as partículas que estavam sendo peneiradas, né, provavelmente isso aqui seja terra, é uma partícula muito pequena, que ela já não consegue passar por essa tela, né, perfurada, porque a dimensão ali é muito pequena. Então, aqui é um exemplo de um peneiramento que acontece com diferentes mesh, que se chama a abertura dessas telas de cada peneira. Então, se coloca a peneira com o mesh maior em cima, né? Eu coloco a amostra, essa base ela começa a vibrar, fazendo que ocorra o peneiramento. Então, imaginem que nós vamos peneirar terra, por exemplo, com pedras. As pedras de tamanho maior vão ficar na peneira de cima e, consequentemente, os grânulos menores vão caindo, até chegar na última peneira aqui que tem o mesh menorzinho, ou seja, a granulometria da farinha aqui da última peneira vai ser aquela que é com a partícula menor, tá? Então, isso também é um processo unitário chamado de peneiramento. Bastante simples, né? Algo que a gente também faz em casa. Aqui nós temos um outro exemplo de um peneiramento, né? Em um equipamento maior, peneiras maiores, mas que o objetivo e o princípio da técnica é o mesmo. Então, aqui nós temos uma imagem da vibração, que ele vai ficar vibrando essas peneiras e fazendo com que as amostras caiam, tá? Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês que exemplifica essa peneira vibratória que eu acabei de comentar. Aqui dá para verificar bem as duas granulometrias, né, caindo. Um pó bem fininho e aqui do outro lado as partículas maiores. Aqui nós temos um outro exemplo de uma peneira giratória, essa. E o vento girando. Avancei um pouquinho o vídeo também, gente, porque era igual, né? Então, o processo de peneiramento é bem simples. E além dele, nós também temos a separação por centrifugação, tá? A centrifugação ela é aplicada
para a separação de sólidos e líquidos e de líquidos immiscíveis, ou seja, aqueles líquidos que não se misturam. E na indústria de alimentos, esse processo é comum em processos como a remoção de gordura do leite, remoção da água de óleos e clarificação de suco de fruta. Então, o processo de centrifugação numa indústria de alimentos, gente, ocorre de uma maneira bem similar à centrifugação que a gente faz em casa na máquina de lavar roupa, né? Onde o que separa? Elimina a água presente na roupa. A mesma coisa aqui, vai fazer com que as fases se separem. Então, nesse caso, quando a gente fala de gordura, remoção da gordura do leite, o processo de centrifugação, de ficar girando rapidamente, vai fazer com que nós tenhamos a gordura para um lado e a água para o outro. Isso serviria também para uma mistura, por exemplo, de água e farinha, né? Eu vou misturar, mas num processo de centrifugação eu conseguiria separar as partículas, tá? Então, uma centrífuga, ela é gerada, né? A força centrífuga é gerada durante a rotação do material, da mesma forma que acontece numa máquina de lavar roupa, e que vai ficar dentro de um recipiente cilíndrico que gira em torno do seu eixo do equipamento, né? Que é a centrífuga. Aqui a gente tem um exemplo. Viram, né, gente? O processo de centrifugação é bem simples. Além deste, nós também temos a prensagem, que nessa operação separam-se os líquidos contidos em sólidos através da compressão. No caso da indústria de sucos, por exemplo, utilizam-se prensas para extrair o suco de frutas como abacaxi, morango, por exemplo, tá? Outro setor muito utilizado a prensagem é na indústria de óleos, né? No caso da soja, por exemplo, né? É feita a obtenção do óleo através da prensagem. As vantagens, né, da prensagem, mesmo sendo bastante simples e versátil, ela tem uma larga faixa de materiais que pode ser utilizado, com variação na espessura da torta e pressão, custo de manutenção é baixo, possui uma grande área filtrante por área de implantação, os vazamentos são facilmente detectados, tem uma alta pressão de operação, tem flexibilidade, né, podendo se aumentar ou diminuir a área de filtração. Então, por isso, ela tem bastante vantagens. Em contrapartida, as desvantagens é que é uma operação intermitente, né, montagem, desmontagem, e aí pode estragar o meio filtrante, por ter que estar fazendo esse processo de montar e desmontar frequentemente. Mesmo com a automatização da montagem e desmontagem, o custo, né, de mão de obra para isso seria elevado. E também o problema com lavagem, né, da torta, dependendo da torta, o tempo longo para partículas finas. Essa lavagem da torta é aquilo que é prensado, né? Então, isso é uma desvantagem. Outra operação unitária utilizada é o processo de filtração, que também é bastante conhecido da gente. As partículas sólidas são suspensas em um líquido e são separadas através de um filtro, né, pela ação da gravidade
ou sob vácuo, né? Esses filtros, eles podem ser constituídos de materiais como aço inoxidável, fibra vegetal, como é o caso do algodão e de papel, e materiais sintéticos, né, como o nylon. Então, a filtração pode ser feita através desses materiais. A operação de filtração, ela ocorre em vários segmentos da indústria, né? Alguns deles na produção de sucos, ocorre a filtração, na produção de cervejas, produção de vinho e produção de óleos, por exemplo, né? Pode ser utilizada a filtração. Outro método de separação utilizado é a separação por membranas. Essas membranas elas contêm, né, como se fosse um papel, um filtro, com orifícios, né, poros de diferentes tamanhos. Então, as partículas de tamanho inferior ao poro da membrana vão passar por ela, enquanto que as de tamanho superior vão ficar retidas, né, obtendo-se, então, após o processo, duas soluções de composição distintas. Normalmente, as partículas que se prendem, né, a esses poros são as proteínas, gorduras ou íons. Um exemplo de separação por membranas é o que sobra de uma indústria de queijo, por exemplo, o soro de queijo, soro de leite. Ele vai para esse soro de leite pode ser reaproveitado e ele é separado por membranas. O que passa pela membrana é um produto que é descartado, né? Que se chama permeado. O que passa pela membrana, né? Que permeia a membrana é o permeado. E o que fica retido nesses poros se chama de retentado. E no caso do soro de leite, o que fica retido nessa membrana é a proteína do leite, o whey protein que a gente conhece. Então, é assim que é feito a separação, obtido o whey protein, por exemplo. Então, é feito a partir dessa separação por membranas. Esse retentado que ficou ali naquele poro, ele é retirado dali depois e passado por um processo de secagem, e aí já está pronto para ser industrializado, né, consumido. Então, aí tem um exemplo bem prático da utilização da separação por membranas, que é como se fosse o filtro, né, da filtração que a gente viu anteriormente. Só que aqui ele é chamado de membranas, ele é um método mais efetivo, né? Ele tem uma aplicação melhor. Então, além de separar os componentes dos alimentos, as membranas também podem ser utilizadas para concentrar produtos e remover componentes indesejáveis, inclusive micro-organismos que possam estar presentes. O que será retirado pela membrana depende do tamanho do seu poro. Então, a indústria vai ter que analisar qual é o produto que ela tem, qual é o tamanho da partícula da sua membrana, tamanho da partícula do seu produto para a escolha do poro da membrana, tá? No caso do suco de frutas, é utilizado para retirar pequenas impurezas, obtendo-se sucos clarificados e mais transparentes. E no caso do leite, é aquilo que eu falei para vocês, né? Principalmente a obtenção das proteínas, a partir da produção de queijo. Ainda a separação por membranas tem um processo chamado de ultrafiltração, que nesse caso aqui é utilizado no suco de banana. Então, a banana é uma fruta muito produzida no Brasil, é muito perecível e para que sejam reduzidas essas perdas, a indústria utiliza a banana para a produção de diversos produtos, entre eles o suco. Só que a banana, ela tem a presença das enzimas polifenoloxidases. Vocês vão estudar isso na disciplina de frutas e hortaliças. Essa enzima, ela é responsável pelo escurecimento. Então, quando a gente
descasca uma banana e deixa ela aberta, alguns minutos depois, assim, isso acontece também para maçã, para pera, vocês vão ver que ela vai ter uma coloração escura, né, em função dessa enzima. Então, para a banana também ocorre esse escurecimento. Então, os processos utilizados tradicionalmente para eliminar essa enzima normalmente envolvem calor ou agentes químicos, né, fazendo com que sejam consequentemente alterado as características sensoriais e nutricionais do suco da banana. Então, para evitar esse problema de alterar o sabor e a característica do produto, essa ultrafiltração, né, por membranas, ela está sendo aplicada para fazer a clarificação do suco. Então, ele vai passar da mesma forma, o exemplo que eu falei sobre o soro de leite, o suco de banana vai passar por essa membrana, né? Então, o que vai acontecer? Vocês viram anteriormente que eu falei que a membrana, ela também separava ali alguns micro-organismos, então ela também vai reduzir a atividade enzimática nesse processo de ultrafiltração e vai acabar removendo as partículas sólidas presentes. Então, após o tratamento por ultrafiltração, vai se obter um suco mais translúcido, com uma cor amarela e com um aspecto mais atrativo, né, para o consumidor, além de preservar, né, aqueles compostos termossensíveis que, se fosse cozinhar, né, ou fazer um tratamento pelo calor para esse suco de banana, seria perdido, como as vitaminas, por exemplo, né? Então, aqui está um exemplo de utilização de ultrafiltração. Embora eu acho que o suco de banana, mesmo assim, vai ficar meio estranho, né? Eu, particularmente, nunca provei um suco de banana. Mas isso serve para clarificação de qualquer outra fruta, tá, gente? Aqui foi o exemplo, suco de banana apenas. E aí, para a gente finalizar as operações unitárias de hoje, nós ainda temos a extrusão. A extrusão, ela é realizada com o objetivo de transformar a textura e a forma dos alimentos. Ela é considerada uma combinação de diversas operações. A exemplo delas está a mistura, a cocção, a moldagem. Aqui a gente já acaba falando, por exemplo, na cocção, é o cozimento, é a conservação de alimentos pelo calor. Vocês já conversaram um pouco com a professora Camila sobre isso. Então, aqui, nesse caso, ocorre uma combinação de operações unitárias. E a extrusão é uma série de transformações complexas no alimento. Aqui nós temos um exemplo da extrusão a frio, que os ingredientes são submetidos a altas pressões, né, pela força de cisalhamento, que é o que está passando ali no equipamento. Os produtos são misturados e o produto sai pelo bocal com a forma desejada, né? Por exemplo, nós temos aqui o macarrão, que a gente consegue encontrar no mercado facilmente, com diferentes formatos. Tem aí um formato de conchinha, o outro tem aquele parafuso, tem o macarrão penne e assim por diante. Tem-se também a extrusão a quente, que aí são aplicadas altas pressões e altas temperaturas. Vai ocorrer a formação de produtos expandidos, como é o caso dos salgadinhos. O macarrão que a gente viu anteriormente, ele precisa ainda passar pelo processo de cozimento na nossa casa. E no caso dos salgadinhos, eles já saem prontos para o consumo. Então, aqui nós temos uma extrusão a quente. Nesse processo também reduz a contaminação microbiana, né, em função da temperatura utilizada. Então, nós temos exemplos de extrusões para produtos à base de cereais, que é o caso dos salgadinhos expandidos, cereais matinais, macarrão, amidos pré-gelatinizados e modificados. Os produtos à base de açúcar também podem passar pelo processo de extrusão, no caso a goma de mascar, balas, caramelos, confeitos, os marshmallows, balas de goma em geral, e os produtos à base de proteína, né? Proteína vegetal texturizada, rações para animais,
embutidos e salsichas, queijos processados, também passam pela operação unitária de extrusão. Aqui eu tenho um vídeo bem legal para você sobre como é feito o salgadinho Cheetos. Boa parte da produção dos salgadinhos mais famosos do país sai daqui de Curitiba desde a... Vocês estão ouvindo o som, gente? Do vídeo? Tem uma mulher falando? Sim. Sim? Beleza. Professora, dá para ouvir bem a Década de mulher falando. 70. A fábrica da cidade industrial é a segunda maior do Brasil e responde pela produção de todos os salgadinhos consumidos nos 3 estados da região sul. O Cheetos Requeijão, um dos mais vendidos, leva cerca de meia hora para ficar pronto. A partir de uma massa de farinha de milho, ele vai ganhando um formato ondulado e o sabor de queijo, conforme passa pelas máquinas. A matéria-prima principal do Cheetos é a farinha de milho. Essa farinha de milho, ela passa por um processo de extrusão para que dê o formato. Partindo dali, ela passa para o forno, a temperatura de 180 graus. Saindo dali, ela passa pelo processo de aromatização. Aromatizando, esse produto ele automaticamente já está pronto. Ele passa por um processo de empacotamento, empacota e vai para o mercado. Além dele, os Cheetos Lua e Bolinha, Fandangos e Cebolitos são feitos com a mesma base e na mesma máquina. Como não levam conservantes, os salgadinhos dependem do bom fechamento da embalagem para se manterem conservados. Em média, são produzidos 1.500 quilos de Cheetos por hora. A produção não é interrompida nunca. São 24 horas todos os dias da semana para suprir toda a demanda. Um laboratório de controle da qualidade dentro da fábrica garante que o Cheetos esteja sempre bonito e crocante. É salgadinho, hein? Minha Nossa Senhora. Aqui, gente, tem um vídeo da extrusora para macarrão. Aqui no caso da extrusora de macarrão, ela é bem comum, bem similar ao que a gente tem em casa, né? Talvez muitos de vocês já fizeram, já tem alguma máquina que faz macarrão. Então é uma operação unitária, né? Chamada então de extrusão, uma extrusora para macarrão. Outros tipos de transformações que podem ocorrer, além dessas transformações físicas que a gente viu até agora, que foram processos de mistura, de corte, homogeneização, né? Não ocorreu nenhum processo químico. A gente falou até agora de processos físicos apenas. Existem outras operações que também vão promover alterações dos alimentos, né? Principalmente alterações químicas, que aí são processos como o cozimento, a fritura, processos realizados por enzimas, micro-organismos, né? Os casos de
fermentação, por exemplo. Então, a gente vai ver alguma coisa ainda sobre isso. Vocês já viram também alguns métodos de conservação, né, que fazem essas alterações químicas nos produtos, tá? Então, gente, para a aula de hoje, esse era o conteúdo que a gente ia discutir. É bastante coisa, porém vocês viram que são assuntos bem simples. Boa parte deles são processos que a gente até faz em casa, né, de uma maneira geral. Então, aqui a gente conseguiu visualizar essas etapas e visualizar que elas são utilizadas na indústria alimentícia, tá? Vocês têm alguma pergunta para me fazer a respeito desse assunto? Que não ficou bem esclarecido, talvez? Aproveitem. Eu vou fazer a chamada aqui, vou ver quem que tá aqui. Para mim tá tudo tranquilo. Eu vou dar uma revisada depois, mas tá tudo de boa. Beleza. Então, é bom que vocês deem mais uma olhada no material. Vou disponibilizar lá no Google Classroom e também vou mandar no WhatsApp, tá? Eu não tenho a lista de e-mail de vocês, qualquer coisa eu peço para a professora Camila, mas vocês vão receber lá no Google, vão receber a notificação de que eu postei, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Amanhã a gente tem aula novamente, pode ser às 19 horas? Ou vocês preferem que seja um pouquinho mais cedo, às 18h30? Também pode ser esse horário. 19? Então, beleza. Às 19 horas tá de boa, bem tranquilo. Ah, então, beleza. Então, gente, é importante que vocês levem em dia esse conteúdo. Na semana que vem a gente vai ter uma atividade, ela vai ser feita durante a aula, tá? Então, tenham o material em dia, salvem os slides, façam as anotações necessárias, respondam aquela pergunta que está no meio do slide aqui sobre o suco de fruta, porque na semana que vem a gente vai trabalhar com ela, tá bom? Beleza, gente? Ok. Qualquer dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp, tá bom? Até mais, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.